Olá, eu sou Cristina Bottalo e vim apresentar mais uma vez uma aula de Bauer Malerai. Na verdade, essa é a segunda parte ou a continuação de um vídeo que eu postei semana passada, em que eu estava ensinando, na verdade eu estava fazendo a pintura dessa caixinha junto com vocês, assim. Ó, eu não fiz uma prévia, não sei bem ainda como eu vou terminar, mas eu já comecei a pintura aqui pelas folhas, né, pelas tulipas, e vou pintar agora as flores. Tá? Como eu expliquei no vídeo anterior, que vocês podem procurar aqui no meu blog, eu tirei o risco desse modelo, desse livro, que é um livro alemão, bem antigo, foi um dos primeiros livros de Bauer que eu encontrei, que foi uma boa referência para mim. E eu já tenho material, né, de Bauer bem vasto. Eu fiz as minhas próprias pranchas de motivos e os guias de pinceladas, que vocês podem encontrar também no meu blog, na minha loja virtual, que servem para vocês fazerem seus próprios riscos. A proposta aqui é essa, você criar um risco a partir de um desenho. Então eu já adiantei algumas partes e vou continuar agora a pintura, ó, pela flor aqui central. E eu escolhi essas três cores para fazer a pintura da flor, das flores principais, né? Tons de laranja, amarelo e vermelho. Vou começar com laranja, meu pincel número 5, e vou pintar aqui as pétalas, tá? Então, eu vou pintar as pétalas, ó, simplesmente preenchendo. É interessante vocês obedecerem sempre o movimento natural das folhas ou das pétalas, no caso, né? E procurar dar as pinceladas nessas direções, porque no Bauer a pincelada realmente o principal da técnica, né? Então é interessante que vocês façam a pincelada com esse movimento, ó, sempre de fora para você, né? Quer dizer, a pincelada é sempre puxando para você, acompanhando o contorno principal, ó. Eu venho, faço uma primeira pincelada para um lado, depois para o outro e puxo em direção ao centro. Tá? Dessa forma, as pinceladas ficam mais organizadas e o motivo vai se formando de uma forma, ele vai se compondo, né, de uma forma mais organizada também, fica mais interessante. Tá? Então, olha, eu fiz a primeira pintura geral e vou continuar trabalhando com essa cor, né? No Bauer a gente sempre, eu já disse isso outras vezes, procura trabalhar todos os elementos da mesma cor numa única sequência, porque aí você ganha tempo e trabalho também. Esse pincel que eu tô usando, da Cotman número 5, é um dos pincéis que eu mais uso. Na verdade, eu sugiro 3 pincéis, ó, são esses 3. Esse que eu tô usando, que é o número 5, ele é maior, o número 3 e o número 0, um pouquinho menor para os detalhes. Com esses 3 pincéis redondos, é possível fazer quase todas as pinturas, quase todos os motivos de Bauer. Existem outros tamanhos, existem alguns com filamentos mais longos, mas esses que compõem o kit básico de pincéis para Bauer, eles resolvem bem todas as nossas necessidades, né? E você não precisa ter vários pincéis, nem precisa ficar trocando de pincel toda hora, que não é tão prático, tá? Então, olha, eu vou completar essas 2 flores menores também na cor da flor principal. E eu acho que vai ficar bem interessante. Eu vou fazer essas flores mais ornamentadas. Ao invés de trabalhar com a pincelada de luz, eu vou fazer detalhes com bolinhas. E vai ficar, acho que, bem interessante. Tá? Então, fiz a pintura da flor. Agora eu vou limpar o meu pincel, ó, no paninho úmido. Já falei isso pra vocês também. Ao invés de ficar toda hora lavando, eu prefiro trabalhar com esses panos úmidos, porque o pincel ele se mantém sujo com a cor anterior, a cor que foi usada anteriormente, mas sem excesso de tinta. Aí eu consigo pegar a cor seguinte, ó, no caso o amarelo, que eu vou usar para fazer aqui o miolinho, sem sujar de laranja e ao mesmo tempo mantendo o meu pincel umedecido. Não há necessidade de ficar toda hora lavando. O amarelo é uma cor mais transparente, então pode ser que a gente aplique 2 demãos, tá? Deixa secar a primeira e depois volta com a segunda. Eu vou pintar também todos os miolinhos aqui com esse amarelo. Amarelo ouro. As tintas que eu uso são as tintas Decorfix, tinta acrílica fosca, tá? Eu gosto muito de trabalhar com essa tinta, que eu gosto da consistência, ela tem uma cobertura boa.
Eu prefiro a tinta acrílica no lugar do PVA, que eu acho PVA muito líquido. Mas tem gente que trabalha com PVA também, tudo bem. Esses dois botõezinhos aqui, olha, eu vou fazer da seguinte maneira. Vou pegar no pincel o amarelo e vou dar só uma encostadinha no laranja. E vou fazer as pétalas levemente mescladas. Elas vão ficar um pouquinho mais claras. Aí são apenas 3 pétalas para completar cada florzinha. Tá, então são 2 botõezinhos, vou fazer os 2 aqui. Esse motivo ele se repete nas laterais do baúzinho. Eu vou pintar ele todo naturalmente, não vou mostrar aqui no vídeo tudo, né? Para não ficar muito longo, mas eu vou, depois que eu definir o motivo principal aqui na frente, ó, eu vou pintar as laterais, repetindo a mesma combinação de cores. Então, essa flor vai ser laranja amarela, a tulipa azul, as folhinhas em verde. Né? Todas as laterais serão pintadas depois nas mesmas cores, né? Essa é a ideia da composição do motivo no Bauer. Inclusive, o meu DVD, esse aqui, ó, o de riscos e motivos, é um DVD em que eu falo muito disso, da composição de motivos, como pegar alguns elementos e criar seus próprios riscos, que eu acho que é bem interessante. É o que a gente está fazendo aqui. E esse outro DVD é o primeiro, é o DVD básico da técnica, para quem quer aprender realmente todas as pinceladas, né, todos os segredinhos estão aí nesse outro DVD. Bom, agora, o miolo aqui já secou um pouco, eu posso reaplicar o amarelo para ficar mais coberto, ó. Procurem dar as pinceladas organizadas, como eu falei, para não ficar muita marca, né? Não ficar marca demais de pincel. Então, se procure fazer e dar uma finalizada. Essa flor, ela tinha uma faixa aqui no centro, que eu vou fazer com bolinhas, não com pincelada. Eu vou pegar aqui faça bolinhas, vou trabalhar um tamanho médio, pode ser aqui não, um pouquinho maior, o 4. Tá? E vou fazer, ó, em toda a volta, as bolinhas com vermelho. Observa que toda vez que você vai fazer uma nova bolinha, ou a cada 2 bolinhas, você tem que pegar a tinta, porque a tinta vai acabando, né, naturalmente. À medida que você faz a bolinha, você deposita a tinta aqui, e aí você tem que pegar mais tinta para fazer uma nova bolinha. Se você não tiver esse instrumento, você pode usar a parte de trás do pincel, essa parte aqui do pincel, que também dá certo, né? Só que ele é um pouquinho maior, aí você tem que controlar um pouco mais, tá? Eu gosto de trabalhar com esse instrumento porque aí ele tem vários tamanhos de ponta, aí você não precisa se preocupar com isso, você escolhe o tamanho mais adequado. Então, eu vou fazer aqui. Vocês podem ver que eu tô fazendo as bolinhas bem próximas, né? Então, praticamente fechando o miolinho com as bolinhas. Tá? Aqui, o miolinho desse botão, eu vou fazer diferente, eu vou fazer com o vermelho. Então, eu vou pintar aqui. Com o vermelhinho. E vou colocar umas bolinhas. Aí, eu vou trabalhar com bolinha branca. A tinta branca. Aqui ao redor do miolinho. Bom, agora eu ainda vou fazer algum detalhe aqui na flor principal. Eu vou trabalhar com o vermelho mesmo, ó. Pincel número 3, eu vou fazer isso aqui, ó. Venho do centro da flor, dou uma pressionada para o traço ficar mais largo e puxo pro lado até, ó,
começar a pétala, sem chegar lá no fim. É como se fosse uma dobra da pétala. Vou repetir, ó. Dou uma leve pressionada, o pincel abre um pouco, o traço fica mais largo. E aí eu vou levantando o pincel pro traço sair bem fininho, tá? Parece que a pétala tá dobrada, tem uma sombrinha e termina em nada. E vou fazer isso, ó, em todas as pétalas, até completar. Cada nova pincelada eu tenho que pegar mais tinta no pincel. Observa que eu não deixo sobrepor uma pétala na outra, né? Então, elas permanecem bem definidas. As pinceladas aqui terminam, ó, quando encostam na seguinte, tá? Eu vou fazer o mesmo na florzinha menor. Vou trabalhar com o pincel número 1 agora. O pincel mais fininho vai me dar um traço mais delicado nessas florzinhas que são menores. Bom, terminei, então, aqui o detalhe vermelho nas florzinhas menores. Agora, eu vou fazer, ó, aqui no miolo central, eu vou pintar de branco. Vocês estão vendo, o branco é uma cor que aparece sempre no Bauer, mas ela não precisa vir necessariamente na pincelada, junto com as pétalas ou com as folhas. O branco pode vir como um detalhe. Ele também fica bem interessante. Como o estilo desse modelo é mais decorativo, então eu acho que combina mais trabalhar dessa forma aqui, tá? O branco também, se você quiser aguardar a secagem, passar uma outra demão, a gente pode fazer isso, mas vou deixar assim por enquanto. Agora, o que eu vou fazer? As tulipas, elas têm o cálice, né, e os galinhos. Então, eu vou voltar com o verde que tinha, os mesmos verdes que eu usei para pintar as folhas, o verde pistache e o verde oliva. Eu vou pegar agora, ó, só umedecendo o pincel. Esse é o verde pistache mais claro, uma pontinha aqui do verde oliva que eu já escureci. E vou fazer aqui, ó, o cálice das tulipas, que as tulipas sempre têm esse detalhe. É interessante deixar para fazer esses detalhes no final, porque eles vão realmente complementar o motivo e às vezes a gente precisa colocar um elemento a mais, alguma coisa a mais. Então, é interessante você fazer isso mais no fim. Bom, feitas os cálices, né? Vou pegar o pincelzinho 0, esse verde oliva aqui, e vou fazer agora os filetinhos, ó. Saindo das flores, das tulipas e das folhas. Esse tom de verde, ele vai ficar bem esmaecido aqui no fundo da caixa, né? Ele se mistura um pouco com o tom da caixa, mas é interessante porque ele aparece sem chamar demais atenção. E eu posso fazer, ó, uma nervura das folhas já com esse mesmo tom. Então, agora eu vou trazer, ó, os elementos unir ao centro, né? Toda vez que a gente faz os filetinhos, a gente tá fazendo isso. A gente tá trazendo os elementos todos pra dentro. Deixa eu fazer um detalhe aqui, ó, só enxugar porque pingou. Aqui já tá seco, então eu posso passar o pano, tá? Pingou um pouquinho da água do pincel. Então, continuando, ó. Com isso eu vou, como eu falei, ó, trazer todos os elementos, eles ficam unidos, né, com esses detalhezinhos. Agora, ainda não satisfeita, vou voltar com o pincel 3 e o vermelho. Eu vou fazer um detalhe aqui nos cantinhos da caixa, que eu acho que vai ficar interessante, ó. Eu vou fazer um coração. Não precisa nem desenhar, você vai direto na pincelada, ó, faz um semicírculo para um lado, para o outro. E puxa ele para baixo para dar o
o formato do coração. Vou fazer uns 4 cantinhos. Essas decorações você pode fazer olhando mesmo a peça, né? Essa peça aqui, ela ficou muito vazia, então a gente precisa colocar algum detalhe que feche, que componha bem. E por que o vermelho, né? O vermelho é uma cor forte, vai destacar bem aqui. E o vermelho, ele apareceu mais em detalhes, ele não foi usado tanto nas flores. Então, é uma cor que a gente pode usar para ornamentar. Essa é a ideia, né? Quer dizer, você tem que valorizar os elementos. O vermelho aqui no canto, ele chama a atenção do vermelho que tá na lateral. E para completar, que eu acho que fica bacana, ó, com a pontinha número 5, ou não, a 4, e a cor branca, você vai fazer uma fileira de bolinhas, ó, que vai diminuindo. Conforme a tinta vai acabando, ó, você não vai pegar mais tinta, você vai fazer as bolinhas na sequência, elas vão ficando menores. Também fica bem interessante. E você vai fazer isso também em todos os lados. Esse detalhe, ele vai se repetir aqui nas laterais, nas partes de baixo da caixinha também, tá? É importante você, assim que você definiu um padrão, né, você repete em toda a peça esse padrão. Isso que fica interessante. E ó, aqui, pronto. Ainda com branco, ó, só para completar, umas bolinhas aqui no meio, que elas estavam até já marcadinhas a lápis entre cada pétala dessa flor maior. Tá? Então, pronto, acho que não faltou nada, né? Ficou interessante, um motivo bem ornamentado, bem decorado. Lembrando que eu vou pintar ainda as laterais dessa caixinha, seguindo esse mesmo padrão, né? E é isso. Aí vocês viram aqui como fazer uma pintura sem um preparo, sem um motivo, um modelo para você seguir, né? Basta você conhecer os elementos do Bauer, né? Ter alguns guias, algumas referências, que aí você consegue criar sua própria peça. Então, foi isso que nós fizemos aqui, foi isso que eu fiz e mostrei pra vocês. E continuem aqui acompanhando o blog, porque eu vou trazer novidades em breve. Obrigada!